Olá! O programa de hoje é sobre a famosa síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico, né, amor, que a gente percebe o quanto ela pode ser, como dizia o Padre Léo, você que gosta sempre de se referir a ele, como ela pode ser um salto de qualidade na nossa vida de espiritualidade. Sim, uma mudança. Bem-vindo, amor, de novo aqui no Mais Obrigado. Saúde. Obrigado, é muito bom estar com você, com vocês, nossos queridos telespectadores da Canção Nova. E, pelo amor de Deus, mandar um beijo pro povo de Portugal. Sim, nossos amigos portugueses, né? Gente, desculpa, eu penso em vocês, é que às vezes eu esqueço de falar, viu? Mas síndrome do pânico é uma coisa muito comum hoje. E estranho um cardiologista estar falando disso, né? Para você. Mas isso você sabe que os pacientes mesmo conversam comigo nesse sentido. Porque eu sou um clínico, a gente atende as pessoas. E a pessoa que tem ataque de pânico, ela tem sintomas que parecem que vai morrer. Ela tem dor no peito, ela tem palpitação. Começa com palpitação. Tá, o coração começa a tum, 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 bater depressa. Com isso vem falta de ar, sabe? A mão começa a ficar fria, começa a ficar gelada, começa a suar frio e a pessoa fica pálida. Ela olha no espelho, veja bem, ela está achando que vai morrer, olha no espelho, está pálida, suando frio, aí que ela acha que vai morrer mesmo. Tem diarreia, pode ter vômito, tem tontura e tem um aspecto interessante. Parece que ela vai sair do corpo, sabe? Ela tem uma sensação de despersonalização e desrealização. Parece que está vivendo um filme. Parece que não é verdade o que está acontecendo com ela. É uma situação terrível, terrível. Então quem ela vai procurar? Vai procurar aquele médico que entende de urgência. Quem é? O cardiologista. Que ela vem porque os sintomas são muito iguais à parte cardiológica. Existe até uma associação, um percentual de pessoas que têm pânico e que realmente têm problema cardiológico. Claro que o pânico dá na pessoa mais jovem e a chance de ter doença cardiovascular numa pessoa mais jovem é menor. Com certeza. Então, por isso que a frequência, sabe, a incidência é menor. Mas a gente, por isso que vem com a gente, por isso que a gente faz os exames todos para estratificar o risco, para tirar o problema. Pois é, mas eu queria muito que a gente ouvisse um testemunho bárbaro de uma outra paciente do Dr. Roque que passou exatamente o que ele está falando. E o que eu acho incrível é como Deus usa os meios para fazer com que essas pessoas cheguem até aquela pessoa que vai ajudá-la, né? Mas vamos ouvir o testemunho da Gabriela, paciente do Dr. Roque, que vocês vão ver que tudo que ele exatamente comentou, todas essas sensações, o paciente vive. É um testemunho belíssimo. Meu nome é Gabriela, eu tive síndrome do pânico há 8 anos atrás e a princípio eu não sabia o que era, eu fiquei, estava achando que estava morrendo várias vezes e minha mãe ficou muito preocupada com tudo que estava acontecendo e comprou um livro do Dr. Roque, Não Entre em Pânico, e me deu para ver se era isso. Ela estava tentando me ajudar de toda maneira, né? Aí eu li o livro do Dr. Roque, eu terminei de ler o livro, eu falei, é isso que eu tenho. Mas eu não conseguia acreditar que era aquilo. Eu sentia tudo aquilo que estava no livro, mas eu não acreditava que era aquilo. Eu ainda achava que eu estava morrendo todas as vezes que eu tinha crise. E no dia da minha consulta, eu fiquei esperando ele na sala de espera e eu estava achando que estava... Ou eu tinha AVC ou estava tendo um infarto. Então, todas as vezes que o Dr. Roque saía, eu olhava para ele com um olhar de desespero, que ele, até depois, ele me contou que enquanto ele atendia, ele ficou preocupado comigo. Que ele falou, o que que aquela moça tem lá fora, né? Bom, depois disso, ele me examinou, pediu todos os exames e me deu um remédio e pediu para que eu passasse na igreja
e pedisse para Deus que o iluminasse, para que ele conseguisse achar o remédio certo para mim, para que aquele remédio não causasse muito efeito colateral, para que aquilo me ajudasse a curar. É muito forte. Acho que quem passa por isso só que sabe. Eu já cheguei a ir para o hospital 3 vezes no mesmo dia. Não adianta falar que tá dando chilique, tá com piripaque. A gente precisa de alguém que nos entenda mesmo e que compartilhe daquele sofrimento que a gente está passando e é real. É muito real. Mesmo tomando a medicação, ligava muitas vezes para o Dr. Roque, achando que estava morrendo, até que isso foi se espaçando e aí você vai esquecendo. Aí o padrão muda. Uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, foi rezar o terço. Entrava no carro, que era um ambiente que eu tinha problema, né? Não conseguia dirigir sozinha. Então eu entrava no carro, já pegava meu terço, já começava, a cabeça já ia lá para cima e passava. E o que é importante saber é que tem cura e que a gente passa por isso e isso vai acabar, uma hora vai acabar. E aí, gostaram? Fantástico, né? Então veja que interessante quando você presenteia uma pessoa com algum problema e que, no caso, você tem uma série de livros maravilhosos que você pode estar comprando na comunidade Canção Nova aqui conosco, através do Departamento Davi, e dá de presente, porque a mãe da Gabriela deu este livro para ela, e aí foi aquela coisa que ela disse, né? Não, eu entendi que tudo que estava aqui era o que eu sentia, mas, sabe, não parecia que era comigo, né? Aquela coisa de você estar fora, Parece né? que você vive um filme, né? É. Você não quer acreditar, porque você vai no pronto-socorro, não tem nada. Então, e a pessoa, depois ela fica desacreditando do médico, porque geralmente quem que atende pronto-socorro é médico mais jovem. Então ela pensa assim, eu devo ter uma coisa tão grave que os médicos não conseguem descobrir. Ou se não, é tão grave que não tem cura, eu vou morrer. E ela chega no pronto-socorro, acabou, não tem nada, vai embora para casa. E a Gabriela foi 3 vezes no mesmo dia ao pronto-socorro. Então, para as pessoas entenderem, porque aí fala, ai, piripacosa, não é bem assim. Não, veja bem, se desgasta a relação, sabe? Então as pessoas que convivem com pacientes com pânico têm que entender esse lado. É o que ela falou. E aos poucos a pessoa vai se acostumando, porque senão ela entra em depressão. Porque ela se sente culpada, sabe? Imagine, se tem 1, 2 crises à noite, tem que ir no pronto-socorro, o marido vai trabalhar no outro dia, como é que fica, né? Então fica difícil. Então você tem que entender, quem convive com pessoas assim, tem que entender, e aos poucos a coisa vai se arrumando, vai se acertando, a pessoa vai entendendo, a medicação vai atuando, o lado psicológico vai se vindo. Eu acho tão importante falar que é sempre assim, né? Quando se dá uma medicação, primeiro aparecem os efeitos colaterais, né, amor? E depois os efeitos positivos, porque tem um tempo, né? Para funcionar. Claro. Até vou explicar isso numa próxima oportunidade. Mas, amor, nós temos aqui agora o nosso momento de aquele VT fantástico feito lá em Roma, né? E é um momento precioso de espiritualidade do Mais Saúde. Olá, povo de Deus! Hoje eu estou aqui num lugar um pouco movimentado, aqui na Itália, na Piazza Espanha, para falar de uma realidade que eu não tenho muito conhecimento, porque a doutora vai estar falando um pouco mais sobre isso, que é a síndrome do pânico. Por que escolhi vir neste lugar? Que é um lugar onde, primeiro, tem várias escadas aqui para subir, um lugar onde todos os dias, passamos por aqui, porque estamos italiano aqui perto, todos os dias tem muita gente aqui. As pessoas vêm para tirar foto, vêm para ficar aqui sentado, ficar aqui conversando. Um lugar de muito movimento.
quem sofre deste mal, da síndrome do pânico, não consegue estar no meio das pessoas, muitas vezes até mesmo nem sair de casa. E hoje o convite para você que está sofrendo com esta realidade, depois, lógico, como disse, a doutora vai estar falando um pouco mais de como nós podemos, você que sofre da síndrome do pânico, pode se ajudar e pode buscar ajuda para sair dessa situação. Mas uma das coisas é você ter fé, acreditar em Deus. Mas acreditando em Deus, acreditar em você mesmo. Acreditar que é possível. Mas também fazer uma atividade física. Ir aos poucos, ir saindo e buscar o auxílio do médico. E essas coisas vão nos ajudando para que nós saiamos de nós mesmos, para que nós possamos ir ao encontro das pessoas novamente. Conheci muitas pessoas que não conseguiam mais sair de casa, mas depois de um tratamento conseguiram se libertar e hoje são pessoas que estão muito influentes na sociedade. A palavra de Deus para nós hoje, a palavra de Deus para você hoje, filho, filha, é: reconstrua-se, porque Deus acredita em você. Há um Deus de amor, de misericórdia, que te ama, que cuida de você e te chama hoje a um tempo novo. Reconstrua-se na graça de Deus, saia dessa frustração, saia dessa realidade que joga para baixo, que o diabo quer te lançar para baixo, quer te oprimir, quer te jogar para o fundo do poço. Mas Deus hoje quer te levantar. Assim como eu subi as escadas, estou no meio das escadas, hoje Deus quer te dizer para você: comece a trilhar um caminho novo. Subir um degrauzinho, mais um degrauzinho, mais um degrauzinho, daí saindo aos poucos da situação que você se encontra, da escuridão que você está, mas queira hoje, com a graça de Deus, retomar e recomeçar. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos que estão acompanhando, Deus abençoe a doutora Gisela, Deus abençoe Carol, todas as pessoas que estão trabalhando para que Deus abençoe a Canção Nova, Deus abençoe sócios, Deus abençoe você que ajuda esta obra de Deus, que contribui para que mais e mais a palavra, o amor, a misericórdia chegue às pessoas e àqueles que mais necessitam. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adoro esses momentos de espiritualidade no Mais Saúde. Obrigada, Padre João Marcos, lá em Roma. Espero que esteja se comportando. Depois nós precisamos ter uma conversinha fora da espiritualidade. Mas a verdade é que, como vocês viram, a Gabriela, uma das coisas que a fez sair desses momentos foi a oração do terço, por conta da respiração. Inclusive, nesse livro que eu amo de paixão, né, o primeiro livro do Dr. Roque, Milagres que a Medicina Não Contou, o testemunho dela está aqui, o coração apertado da Gabriela. E essa parte, amor, do pânico com respiração, conta um pouquinho. Veja só, a gente sabe que existem vários estudos mostrando que o lado da respiração ajuda bem a tirar a pessoa do pânico. Mas eu tinha lido um estudo muito interessante, faz tempo já, que o autor faz, durante a reza do terço, eles fazem o seguinte: eles medem fluxo cerebral e medem todo o sistema nervoso autônomo que nós temos. Então, acho melhor você explicar o que é sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso autônomo é que cuida dos órgãos do sentido, da respiração, fazendo o coração bater, o intestino funcionar. Tem então o simpático, que aumenta essa atividade, que faz o coração bater mais depressa, a pressão subir. E tem o parasimpático, que é o repouso, que é o descanso. Um agita, o outro acalma. Então veja só, quando você reza o terço, você equilibra esses dois sistemas.
Então o coração bate mais devagar, a pressão é mais calma, diminui, o fluxo cerebral aumenta. É uma coisa muito interessante, porque enquanto o padre reza a primeira parte do terço, nesse estudo, e o povo respira. E quando o povo responde a primeira parte da Ave Maria, o padre respira. Então fica uma coisa sincrônica. Esse sincronismo leva ao equilíbrio desse sistema nervoso autônomo e com isso a pessoa acalma. Então abaixa, então melhora bastante. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que têm pânico. Primeira coisa é a respiração. E que são católicos, então, é a reza do terço. Essa é a coisa fantástica. Que Nossa Senhora já ensinou isso há quanto tempo atrás? Nossa. Não é? E agora que a gente está esses estudos que foram feitos na Universidade de Pavia, na Itália, mostrando esse efeito da reza do terço sobre os parâmetros autonômicos das pessoas. E tem uns detalhes também que eu acho importante até a gente colocar, por exemplo, pessoas com pânico não podem ficar muito tempo sem comer, porque a hipoglicemia pode desencadear o pânico, né, amor? Sabe o que desencadeia o pânico? É a taquicardia. É o coração. O primeiro fator é isso. O cara, é aquela história, você leva um susto, o que acontece? O coração vai tum, só que isso vai passando devagarzinho. Mas aí a pessoa que tem pânico, esse mecanismo desencadeia uma liberação do sistema nervoso que ela entra e começa a ter adrenalina por tudo quanto é lado. Então se ela fica sem comer, faz hipoglicemia, o que acontece? Dá taquicardia. E o Dr. Roque fala muito de observar as pessoas que em ambientes assim com multidões, elas sempre estão escolhendo o lado da janela, perto da porta, né? A pessoa que tem pânico, ela tem medo de ter uma crise num grupo grande. Então ela fica num lugar onde ela já faz um trajeto da fuga. Estrategicamente, ela desenha né? um plano de fuga. Você pode ver, então fica na porta da igreja, não fica no meio do povo, sabe? Tem medo disso, em grandes concentrações, não entra em elevador, tem medo tem vários tipos de medos que tem. Mas é um perfil próprio do pânico, né? E sabe por que chama pânico? Não. Vem do deus Pan, que é grego. Era um bicho muito feio que aparecia, que espantava os lavradores na época da Grécia. É o deus Pan, que era metade gente e metade animal. Então daí veio o panicon, né? E daí veio pânico. Agora, ataque de pânico é uma coisa, síndrome do pânico é outra coisa. Explica melhor. Ataque de pânico é justamente isso. Você sente o coração bater, você tem falta de ar, tem sensação que vai morrer, mas isso acontece eventualmente, sabe? Uma situação pontual. Quase que todo mundo vai ter um ataque de pânico na sua vida. Um susto, alguma coisa. A síndrome do pânico não, é uma coisa que se dá mais frequente, que toda hora se repete, junto vem com sintomas, outros sintomas, sabe, com dores, com diarreia, com tudo, é uma coisa mais complexa. E repetitiva. E repetitiva, é a síndrome do pânico. Que aí vem junto com depressão, tem uma série de coisas. Síndrome do pânico acontece em várias situações. Então a gente tem que ficar atento. Geralmente acomete pessoas mais jovens. Você vê o exemplo da Gabriela, né? Nossa. Essa menina ficou na minha recepção do consultório desesperada. Eu saía para chamar o paciente, falar com a secretária. Ela já pensava que era ela. Ela chegou 2 ou 3 horas. Não, mais de 3 horas. Adiantada para ser atendida. Até uma hora que a Isaura chegou para mim, que é minha secretária, falou: doutor, ela já está aqui há muito tempo. Eu já mandei ela descer, tomar um café e voltar. Dá um jeito de atender antes. Ela está desesperadíssima, achando que ia ter AVC, vários AVCs. E isso acontece mesmo, sabe? É real. E você vê, e ela conseguiu se safar disso, né? Que ela se tratou, tomou medicação, ela fez terapia, mas uma coisa mais importante, ela se aproximou mais de Deus. Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é o profissional que trata desse tipo de paciente tem que ser um profissional disponível, né? Porque ela mesma comentou que ela ligava várias vezes, né? Para pedir socorro. E ela me ensinou uma coisa, sabe? Foi com a Gabriela que eu aprendi uma coisa. Ela falou, eu falei, Gabriela, você precisa voltar no seu psiquiatra, que ela tinha um psiquiatra que cuidava dela. Ela falou, não vou não, doutor. Eu falei, pai, por que não? Eu falei, não, sabe o que acontece, doutor? Se eu estou passando mal, se eu estou achando que vou morrer do coração, não adianta ligar para o psiquiatra, ele não vai responder isso para mim. Tem que ser para o senhor cardiologista.
Eu falei, "Ah, você tem razão." Interessante, né? Porque, é claro, esse lado de você ficar disponível para o paciente dá segurança. Eu tenho vários e vários pacientes. Se fosse contar a história aqui, ia contar muitas histórias. Aliás, esse livro aqui eu amo de paixão, porque são 12 histórias, só uma que o Roque teve 13, que a contar. Gabriela é a 13ª. Ah, é? Então são 12 histórias vividas aqui no consultório. E mais uma. Né? E mais uma que é uma história muito linda e até foi um padre que apresentou a médica e aí o Roque resolveu, colocar o testemunho dela que é muito bonito também. Mas essa disponibilidade é bacana e essa interação que a gente dá para o paciente, que o profissional tem que dar para o paciente. Exato. Porque naquela hora que ela está passando aquele mal, a gente sabe que não é nada, que não vai acontecer nada, mas a pessoa acha que vai. Exatamente. Você tem que valorizar e você tem que dar uma cobertura, uma segurança para a pessoa. Com isso, aos poucos, ela vai se libertando e se cura mesmo. Porque o remédio funciona, mas se você não tem se a pessoa não tem esse respaldo, de na hora que mais precisa ter alguém para responder, para dizer que ela não tem nada, sabe, que é alguém que ela confie, não adianta. Exato. E hoje o WhatsApp é uma maravilha, né? Bom. Não custa você pegar e responder rapidinho. Com certeza. Né? Então, não precisa estar incomodando, sabe, se atrapalhando o dia a dia. Porque às vezes o paciente, não vou ligar, vou incomodar. Eu falei, gente, quando o médico dá o telefone, é para ligar. Entende? A não ser que ele diga, não, me passe um WhatsApp, tudo bem, mas, sim, mas de qualquer enfim, forma você tem que deixar um contato com o paciente. Tem. Primeiro que você dá uma medicação que ele nunca tomou. O jeito que tem pânico, morre de medo de tomar remédio. É verdade. Não quer tomar remédio porque, sabe, existe todo um perfil. Ela não quer perder o controle da situação. O paciente é assim. Pra você ter uma ideia, tive um paciente uma vez que ela precisava fazer uma cirurgia de vesícula, tirar uma vesícula. Ela não queria fazer com anestesia. Que Falei, isso? como? Mas por quê? Porque ela não queria ser anestesiada, porque sendo anestesiada, ela não ia ter controle da situação. Você entendeu? Então, olha que coisa que chega a nível de quê? A que nível que se chega. É o medo de ter medo, sabe, que é a agorafobia. Só que isso faz ver o seguinte, que quem escolhe uma profissão dessas tem que ser realmente vocacionado. Ah, claro. Sabe? Não, é uma veja bem, vocação. sim, veja bem, a gente trata do corpo humano. O corpo humano é a obra-prima da criação. A última coisa que Deus fez foi o corpo humano. E a gente faz a manutenção do corpo humano. Exato. Você quer uma bênção maior que essa? Né, o corpo humano e a mulher para coroar, né? A Nós foi mulheres, a última, né? Foi a última. Foi assim, aperfeiçoada. Não, mas é verdade, amor, a gente tem essa visão, né? E eu fico muito contente como nutricionista de poder estar contribuindo. A gente tem ali a dobradinha, Agora, né? a espiritualidade é importantíssima. Fundamental em tudo. Porque nessa hora, bom, você tem um caso maravilhoso que aconteceu também, foi do Zé Dentista. Que tá aqui no livro. O dentista que me deixou na cadeira, anestesiado, e teve uma crise de pânico. Saiu correndo, largou o Dr. Roque lá. Depois, ele só me atendia, me atendia porque eu era cardiologista, não atendia mais ninguém. Ele ficou 3 a 4 meses só de short, chinelo havaiano, sem camisa. Ele não conseguia colocar roupa, não saía de casa. Gente, é cada situação que realmente... Agora, E ele me atendia assim. Porque era amigo e Até cardiologista. o dia que ele chegou para mim e falou assim, eu estou tendo síndrome do pânico e eu louvo a Deus por ter tido a síndrome do pânico. Quando o Zé falou isso para mim, eu falei, coitado, pirou de vez, né? Ele falou, não pirei não, entendeu? Não fiquei louco não. Por quê? Olha que coisa interessante, ó. Todas as vezes que ele estava tendo a síndrome do pânico, ele achava que ele ia morrer. Ele falou bem para mim, eu não duro mais do que 2 horas. Nossa. Nesse momento, ele fazia um retrospecto da vida dele, ele fazia vamos dizer, via todas as coisas erradas que ele fez, quer dizer, na verdade, ele fazia um julgamento final. Não, isso é fantástico. Então, o que ele falou? Todo dia que eu acordava, eu via, estou vivo, então vou viver um novo dia. E conta uma coisa, amor, assim, para quem está nos ouvindo, como é que ela percebe, estou tendo um problema, assim, de pânico? Qual é o sintoma, assim, primeiro? O que você colocaria, assim, como sendo, assim... Coração disparar. Coração disparar Coração à toa. dispara, de repente o coração faz tudo, bate depressa, aí a mão começa a ficar fria, começa a suar frio. E começa a pensar bobagem que vai morrer. Tontura,
Não, assim, não é bobagem, ela tem sensação de Não, morte mesmo. Sim, é? mas é a mente dela achando que tudo Sim, isso vai sim, contribuir sim. Ela vai morrer. para um óbito. Isso acontece nas situações de grande estresse, nas situações de extrema angústia acontece Como isso. aconteceu com Jesus Jesus, no horto, o né? horto Que também. suou sangue. Bom, meu amor, eu acho que deu para ilustrar bastante e, enfim, ajudar muita gente. E Sem qual é dúvida. seu recado? Não deixe de lado a sua espiritualidade, sabe? Então, se você é católico, você tem que realmente seguir aquilo que Nossa Senhora pede em Medjugorje para nós. É 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. Derruba qualquer Golias, né? de pânico e tudo mais. Junto com o seu médico, junto com o seu psicólogo, mas ó, oração do terço diária, jejum semanal, confissão mensal, Importantíssimo. leitura da palavra de Deus Comunhão. e a comunhão diária, se possível. Bom, esse foi o programa Mais Saúde de hoje e eu espero vocês no próximo.